Olá, queridos. Meu nome é Maicon Cáceres e esta é a série Simplesmente Jesus. O tema dessa mensagem é a maior história de amor. Por favor, mas antes de começar a pregação, se inscreva aqui no canal e ative os sininhos das notificações. Em algum lugar na descrição desse vídeo você vai encontrar um e-book para baixar essas mensagens. Amém? Vamos à mensagem? Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A vinda de Jesus é a maior história de amor que alguém já contou. Na verdade, essa história, ela se inicia muito antes de tudo ter sido criado. Deus criou o universo e a partir daí, Deus já pensava no homem, pensava na criatura, na obra-prima da sua criação. A Bíblia nos diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Mas a bela criatura tornou-se em fera. O pecado invadiu o coração dos homens. E por causa do pecado, o homem se afastou de Deus. Afastado de Deus, Deus iniciou então um plano de redenção. Deus queria mostrar o seu amor. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor. Deus expressou o seu amor pela criatura através da sua redenção. Deus iniciou um plano de redenção. Deus iniciou um plano para trazer o homem de volta para si. Afinal, o pecado nos afastara de Deus. O pecado nos distanciou daquilo que nós teríamos junto a Ele. A Bíblia nos conta que Deus, se relacionando com a criatura, o avisou: se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. E foi o que aconteceu. Adão e Eva comeram da árvore proibida, comeram do fruto proibido, mas porque Deus amou o homem, porque Deus amou a criatura, Ele iniciou um plano de redenção. Ele iniciou um plano para trazer de volta a obra-prima da sua criação. Amor. Deus nos ama. E porque Ele nos ama, Ele enviou Jesus Cristo. E porque Ele nos ama, Ele olha para nós. E porque Ele nos ama, Ele quer nos trazer de volta para perto de si. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Quando você olha para Cristo, você vê Deus amando o mundo e Deus estendendo a sua mão para trazer a humanidade de volta para perto de si. Deus, que tanto amou o mundo, decidiu tomar a forma corpórea de homem, decidiu se vestir de homem para então se aproximar mais uma vez da criatura. Deus nos ama e porque Ele nos ama, Ele estende o seu amor para conosco através do seu Filho, o Filho amado, o Filho único, o Filho que estava com Ele desde o princípio, agora é oferecido em sacrifício para nos resgatar. Nós nos distanciamos de Deus, o pecado nos distancia de Deus, o pecado nos deixa longe do Criador, mas ainda assim, Deus quer se relacionar conosco. Deus quer se aproximar de nós. Deus quer nos alcançar mais uma vez. Os nossos sonhos, Deus quer realizá-los através de Cristo Jesus. Os nossos problemas, Deus quer solucionar através de Cristo Jesus. Mas as consequências do pecado, as mazelas que nos alcançam, tudo isso é consequência do fato de Deus ter se afastado de nós.
Deus se afastou de nós por causa do pecado. O pecado nos faz separação entre Deus e os homens. Mas ainda assim, Deus escolheu o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. E por amor, iniciou um plano de resgate. Iniciou um plano de redenção. Jesus é a expressão do amor máximo de Deus. Jesus é a expressão do que há de melhor em Deus. Quando você olha para Cristo, você vê o Criador. Quando você olha para Jesus, você vê o amor do Criador pela criatura. E o amor dele nos alcança todos os dias. Todos os dias o amor dele é estendido para nós, através da vinda do seu Filho. Nós estávamos perdidos. A Bíblia diz que como ovelha que não tem pastor, assim estava a humanidade, até que Deus resolveu estender o seu amor, até que Deus resolveu nos resgatar, até que o Criador do universo resolveu enviar o seu Filho para mostrar o seu amor por nós. A vinda de Jesus é a expressão máxima do amor de Deus pelos homens. A vinda de Jesus é a expressão máxima do que o Criador sente pela criatura. A criatura que antes estava perdida, agora tem uma oportunidade de reconciliação. Agora tem mais uma vez uma chance de se aproximar do Criador. Eu não sei você, mas sempre que eu imagino Jesus, sempre que eu olho para Jesus, eu imagino o sentimento que Deus tem por cada homem e por cada mulher. Deus conhece a cada um de nós. A Bíblia diz que Deus tem os nossos cabelos contados na nossa cabeça. Então Deus se importa conosco. Deus olha para nós e se importa com o nosso futuro. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei a quantidade de vezes que você foi rejeitado, mas me permita te dizer: Deus te ama, Deus se importa com você, Deus tem um sentimento máximo guardado por você, e Ele olha para mim e para você, e aponta para Cristo como a expressão do seu sentimento. Ele quer que nós olhemos para Ele, Ele quer que nós entendamos o sacrifício de Jesus como a expressão do seu amor por nós. Mas a criatura perdida se vê em volta de problemas, se vê preocupada com o dia a dia corrido, se vê preocupada com as tarefas do trabalho, se vê preocupada com as doenças, com os problemas que nos afetam, as guerras, tudo isso. Nada foi criado por Deus, mas é consequência do nosso afastamento. Quanto mais longe nós estamos do Criador, piores são as consequências. Mais os problemas nos alcançam, mais as dificuldades nos atingem. Mas o amor de Deus é revelado através de Jesus Cristo. E o amor é expresso em uma oportunidade de redenção, em uma oportunidade de estarmos de volta, mais uma vez, perto dEle, mais uma vez sermos alcançados por Ele, mais uma vez estarmos gozando de uma vida próxima do Criador. E perto de Deus, os problemas desaparecem. Perto de Deus, as dificuldades são solucionadas. Perto de Deus, os medos, eles simplesmente evaporam, porque Deus nos ama. Deus olha para nós e Ele se importa conosco. E a Bíblia diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus decidiu revelar o seu amor por nós
através de Jesus Cristo, através do seu Filho. A vinda de Jesus é a prova de que Deus se importa. A vinda de Jesus é a prova de que Ele nos vê. A vinda de Jesus é a prova de que Deus não abandonou a humanidade à própria sorte. Apesar do pecado nos distanciar dele, apesar de nós ofendermos a Deus através do nosso pecado, a Bíblia diz que a sua mão não está encolhida, que os seus ouvidos não estão agravados, e que Ele se importa conosco, e que Ele nos ama, e que Ele nos vê, e que Ele quer nos resgatar através do seu Filho, através de Jesus Cristo. Jesus, Ele veio para nos mostrar o que é amor. Jesus, Ele veio para revelar o Pai. Jesus, Ele veio para nos dar a prova máxima de que Deus nos ama. E não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do problema, não importa o quão longe você pense que Deus possa estar de você, Jesus nos mostra que Ele está perto. Jesus nos mostra que Ele se importa. Jesus nos mostra que Ele nos ama.